Sonic the Hedgehog, IDW Comics, parte 35. Belly se pergunta como os Badniks continuam aparecendo, e Tails afirma de quem sabe quantos podem estar presos nas paredes. Sonic diz que eles não são os melhores robôs, mas que a situação não pode se sustentar para sempre, e Tails diz ter uma ideia e pede para ser seguido. Tails faz com que os robôs vão em direção a ele, e faz com que eles explodam perto da porta. Sonic pega Belly no colo e ambos saem correndo dali, através da porta estourada. No lado de fora da sala, Sonic pede para seus amigos acompanharem ele, mas um robô aparece para capturar Tails. Sonic, que já está longe dali, percebe que seu amigo ficou para trás, mas Belly, utilizando o poder da sua cauda, salva mais uma vez o Tails. O Raposa fica tonto com o salvamento, e Sonic volta para pegar os seus amigos e tirá-los dali. No lado de fora, eles caem na neve. Sonic achou divertido, mas Belly achou horrível e Tails afirma que é algo bem normal para eles. Tails acaba de receber uma mensagem da Rouge. Repare que no monitor está escrito que ele recebeu uma mensagem da Esmeralda, provavelmente a Esmeralda Mestre. No vídeo, Rouge diz que eles estão com problemas e que precisam se encontrar em White Park, assim que possível. Rouge manda as coordenadas para o Tails e fala para o Sonic ir no chateau ajudar a Amy e os outros. Sonic se pergunta qual era o problema, mas Tails fala que não sabe, porém é melhor eles irem rápido, pois parece sério. Sonic se despede da garota marionete, mas ela pede uma carona. Tails fala que não podem deixar ela lá, já que ela salvou o Tails 2 vezes. Belly diz que jura que não está procurando encrencas sem falar que o lugar que ele estava escondido está cheio de Badniks, e ela não tem mais para onde ir. Sonic diz que vai levá-la até o White Park, e pede para ela escolher uma asa e segurar firme. Belly não entende porquê, mas logo descobre. Chegando no chateau, Belly está tremendo, dizendo que talvez ela não goste de voar, e o Sonic conta isso com a vitória, já que ela não caiu do avião. Logo ele encontra a Amy. A ouriça está procurando Rouge, já que ela saiu para ligar para o Tails. Sonic diz que ouviu a Rouge dizer que precisava do Tails para uma emergência. Amy fica surpresa, pois apesar de ter alguns contratempos, não tem nada que seja uma emergência. E assim ela chama o Sonic para voltar para o apartamento. Nisso, a Belly se introduz, e a Amy chama ela para ajudar. Quando chegam lá, Sonic fica incomodado com mais sucata assustadora de robô. Cream chega pedindo para ele abrir a jaula dos Shaws, já que está difícil abrir a jaula sem machucar os bichinhos, pois tem muitos cadeados. E a Belly se oferece para ajudar, já que ela se dá bem com fechaduras e qualquer outra coisa que precise de conserto. Cream fica encantada. Enquanto as duas vão lá, Belly observa Clutch no chão. Amy fala que ela está preocupada com a Rouge, pois ela não falou nada sobre mudar o plano, e o Sonic precisa encontrá-la. Sonic vai dar uma corrida e ver o que pode encontrar. Cream pergunta onde foi o Sr. Sonic, mas assim que a Amy explica, algo sinistro acontece. Clutch acorda, o que deixa Jarmus surpreso, pois ele estava inconsciente momentos atrás, mas Clutch revela que ele tinha a habilidade de se fingir de morto, que é algo que os gambás fazem mesmo. Amy chama ele para a briga, e ele começa a disparar, dizendo que é um grande vilão. Logo em seguida, ele ativa um botão que começa a fazer um barulho. Aparece um Badnik enorme em formato de urso polar. Amy e Jarmus se preparam para a briga, enquanto mais Badniks vão atacar a Cream. Amy manda o Jarmus ajudar a Cream, enquanto ela encara o Badnik enorme sozinha. Amy desvia dos ataques do inimigo e dá uma grande martelada, mas percebe que não faz muito efeito e bate em retirada. Amy começa a desejar que o Sonic estivesse lá para ajudá-la, mas ela precisa se recompor e decide lutar sozinha.
Ela lembra que cuidar da restauração foi mais difícil do que qualquer coisa que esse robô pode oferecer e que a especialidade dela é destruir robôs malvados. Ela ataca uma cadeira no robô urso e não desiste da luta. Ali perto, Tails acorda. Ele percebe que está amarrado em uma montanha russa. Tails pergunta por que a Rouge atacou ele, mas a morcega diz que não fez isso, pelo menos não de vontade própria. Ela foi dopada, encurralada e hipnotizada, mesmo ela não acreditando nisso e nem o Tails. Tails pergunta o porquê disso ter acontecido. A Rouge também não sabe, mas tem uma vaga ideia de que quem esteja por trás disso. O vilão fala para não revelar a surpresa tão cedo. O vilão fala que gostou muito de fazer truques mentais com a Rouge, e é uma pena que a hipnose não vai durar muito. Porém, ele vai pular da montanha russa assim que ela chegar na beirada do parque, e assim ele vai poder fazer experimentos neles, em suas câmeras de teste. Sonic está procurando seus amigos. Ele avista-os de longe e rapidamente vai até lá. Porém, o vilão percebe e se prepara. Sonic é atacado por um carrinho da montanha russa e acaba caindo, porém é salvo pelo Shadow. Sonic agradece por ser salvo pelo Shadow e pergunta se ele está atrás da montanha russa. E o ouriço preto responde que ele estava atrás do homem errado antes, mas que agora não vai cometer o mesmo erro. Sonic fala que é falta de educação jogar montanhas russas nos outros. Tails tenta avisar quem é, mas o Dr. Starline diz que é para deixar ele o lance da revelação dramática. Sonic pergunta onde Starline estava escondido, e ele afirma que não é da conta do ouriço. E realmente, para saber por onde Starline andou, confira a minissérie Sonic Bad Guys. Sonic fala que vai acabar com o vilão rapidinho, porém Starline tem uma surpresa para o herói. Ele causa uma explosão que faz uma avalanche e coloca o Sonic em xeque. Ou ele salva os amigos ou as pessoas inocentes no chateau. O que será que o Sonic vai escolher? Na próxima edição, Corrida contra a Avalanche.